Boa noite, professor. Estou me ouvindo, sim. Beleza, show de bola. Então vamos continuar, né, de onde a gente parou. Todo mundo recebeu, né? Eu fiz questão de colocar a aula na sala de aula de vocês. Então ficou lá, né? Aula extra, tal, CLP, bonitinho para vocês. Já para não ter questão de ainda esperar o monitor, alguém mandar, eu já coloquei lá na sala. O vídeo tá no YouTube. Então vocês podem só salvar o link, não precisa nem salvar o vídeo. E aí a hora que vocês quiserem ver, tá lá no YouTube. Mesmo se fechar ao C, por exemplo, professor, o meu módulo tá terminando, e o meu curso vai fechar, vou perder o acesso. Salva o link, só salvar o link, vocês vão ter acesso aí a hora que vocês quiserem. Então, beleza, vou abrir aqui o nosso software de novo para a gente brincar hoje mais um pouquinho. Vou abrir aqui um novo projeto. O professor, nesse novo módulo agora que vai entrar, a gente vai ter alguma coisa sobre energia renovável, fotovoltaica, alguma coisa parecida? Vai ter, mas é bem pouco. Não aprofunda tanto, não. Fala um pouco lá em instalações de sistemas elétricos potentes, mas não é muito profundo, não. Vou logo lhe adiantando. Vai falar um pouco vai aprofundar um pouquinho em eficiência, subestação e tal, mas fotoelétrica assim profundamente não. Vai falar só mais por cima. Entendi, beleza. Beleza? Então, Tranquilo. beleza. Vou abrir aqui o meu CLP tá aqui, servidorzinho dele, o ID. E todas as minhas portas de entrada digitais e as analógicas. Hoje a gente vai tentar dar uma trabalhada também com as portas analógicas. Vou voltar aqui, vou fazer vou montar aqui um projeto bem parecido com o da aula passada, só que a gente vai adicionar agora um atuador pneumático para deixá-la mais completa, vamos assim dizer, mais complexa. Vou pegar aqui a minha esteira, vou colocar aqui na minha fábrica. Vou colocar a rampa para eliminar as minhas caixas, né? Vamos assim dizer. Então vou rotacionar aqui para você ver melhor, ver de cima, que aí você consegue visualizar melhor. Ok, vou colocar um painel para a gente poder fazer o controle, o comando desse nosso projeto. Então vou colocar aqui uma base, colocar aqui a estação elétrica e vou colocar algumas botoeiras. Vou dar um zoom aqui. Então vou colocar um botão liga. Um botão reset. Um botão desliga. Para quem não lembra, na aula passada eu expliquei como é que sobe, como é que desce. É só vocês pressionarem V que você sobe e desce aqui o seu botão. Então, um botão liga, um reset, um desliga. Vou colocar dois displayzinhos aqui que a gente vai contar, não só contar, mas tipo vai mostrar aqui no nosso painel a nossa contagem. Deixa eu descer um pouco mais. Para a gente poder visualizar também no painel a contagem aqui e o nosso botãozinho de emergência, caso a gente tenha algum problema, a gente aciona ele para fazer a proteção. Então, eu fiz um painelzinho aqui. Daí, minimamente aqui organizado. Vou colocar aqui o lançador de caixas ou lançador de objetos. Então, vou subir aqui para ficar na altura da esteira. Visualizar por cima para ficar alinhado. Beleza, então o que é que eu vou ficar lançando algumas caixas aqui
Na aula passada a gente só estava contando, né? Só que a gente vai fazer um controle melhor. A gente vai pegar caixas pequenas e caixas grandes e a gente vai colocar o nosso programa para separar essas caixas. Então, passar uma caixa mais baixa, ele deixa passar. Se passar uma caixa mais alta, ele separa, ele manda para um novo lugar. Então, como eu falei na aula passada, o meu CLP ele é um cérebro, então ele tem que pensar. Então, a gente tem que começar a colocar aqui opções para ele começar a tomar decisões. Deixa eu só alterar esse meu display, clicar com ele no botão direito, mudar a configuração dele para números inteiros. Por que inteiro? Porque aí ele, como é uma contagem, né, ele só vai aparecer 1, 2, 3, não precisa ficar 1.1, 1.2. Então botei aqui números inteiros porque ele vai contando bonitinho. Vamos alterar o nome das nossas entradas e saídas. Então aqui eu vou chamar de esteira para ficar mais fácil. Chamar de esteira. Vai ser a minha saída. E aqui eu vou ter várias entradas. Eu vou manter Start Button, Reset Button e Stop Button. Beleza, eu acho que esses nomes aqui já estão legais. Aqui eu vou chamar meu display da esquerda de... Vou botar aqui caixa baixa. Pensos como cessados que não geram pagamento. Só toma cuidado, pessoal, para não entrar com o microfone ligado. Para ninguém ouvir o que é que vocês estão conversando aí, às vezes. Então, vou chamar aqui de caixa P. Caixa P de pequena e vou fazer aqui caixa G. Então, estou só renomeando aqui para ficar fácil de eu localizar as minhas entradas ali no meu CLP. Então, até agora está bem simples, tá? É só uma partida direta aqui. Vou configurar aqui meu lançador de caixas. Eu vou colocar que ele só pode emitir, não vai emitir Padlet, só vai emitir caixas pequenas e caixas grandes. Então, small e, vamos dar em large, né? Caixas grandes e caixas pequenas, para a gente poder diferenciar as duas. Beleza, vou lá para o meu CLP e vou começar a conectar aqui, fazer as minhas conexões do meu CLP. Então, por exemplo, meu botão Start, vou ligar aqui na primeira conexão. Botão Stop, conexão 2. Botão de emergência, 3. E o meu Reset, 4. São os botões que eu tenho até agora, né? São todas as entradas que eu tenho até o momento. A gente vai colocar mais. E o meu botão e a minha saída eu só tenho a esteira, por enquanto. Eu tenho ainda outras saídas, né? Que é os meus displays, mas a gente vai colocar ele no final. Vamos abrir aqui o nosso programador. Então, o Machine Expert. A gente fazer o código. Antes dele abrir aqui, eu vou configurar. Vou colocar as minhas entradas digitais do 10 ao 25. Vou deixar de 0 a 10 livre para usar como memória para fazer alguma aplicação específica. Então, vou botar do 10 ao 25. Então, configuração. Vou colocar aqui a partir do 10. Então, as minhas memórias vão a partir de 10. Aqui eu vou colocar a partir de 26. Então, as minhas saídas eu vou colocar a partir de 26. E aí eu já aloquei as minhas memórias. Então, lá no meu código, se eu pegar a memória 10, eu estou pegando esse botão. A minha saída vai estar na memória 26. Só para a gente poder comunicar aqui. Fechar aqui. Vamos configurar. Vou pegar aqui um CLP que se comunica. Essa primeira parte, né? Coloque inativo em tudo. Como eu disse para vocês, isso aqui é só uma questão de segurança. Então,
Só para ninguém roubar o código de vocês, mas a gente não está fazendo nada muito absurdo, não. Só uma aula. O CLP que vocês vão escolher para atividade sempre vai ser esse aqui, ó. TM221CE16R. Ele vai ter comunicação Modbus. E vamos fazer a programação dele. Então, de início, partida direta. Vou fazer só uma partida ali que vai ligar a minha esteira. Então, vou colocar a minha saída aqui inicialmente. A minha esteira está na memória 26. Então, vou botar aqui M26. Continuar. E eu vou colocar aqui a esteira. Então, quando eu acionar essa saída, minha esteira vai ser energizada. Ela vai ser acionada pelo quê? Por um botão liga. E vai ser desenergizado por um botão desliga e um botão de emergência. Voltando aqui. O meu botão liga está na memória 10, o desliga na 11 e o emergência na 12. Então, vamos fazer aqui. M10, liga. Sim. M11, desliga. E só um adendo para vocês. O que é obrigatório aqui é só você alocar a memória. Esse nome que eu ponho, liga, desliga, é só para facilitar, para eu conseguir saber o que é que eu estou pondo aqui nessa memória. Se eu só olhar M11, o que é M11? Eu não lembro. A M11 é o botão desliga. E vou botar aqui emergência. Opa, aqui é M11 primeiro, M12, M12, e o nome em cima vai ser emergência. Beleza, coloquei aqui o botão de emergência. E aqui eu vou botar aquele famoso contato de selo, né? Quando a gente vai fazer uma partida direta, tem que ter o contato de selo para manter a minha esteira ligada. Se eu estou usando o contato de selo da esteira, vai ser M26 aqui, que é a memória da esteira. Então, quando eu ligar a minha esteira, eu fecho esse contato de selo e mantenho o meu circuito energizado. Só a partida direta. Vamos testar aqui só para ver se está funcionando. A gente vai montando ele gradativamente. Deixa eu só... Vou compilar aqui o meu projeto. Ô, professor, Oi, pode falar. boa noite. Esse sinal aí de liga e desliga seria o mesmo, é? Porque não seria no caso desliga, não seria normalmente fechado, não? Boa pergunta. É isso aí mesmo, Jonathan. Só que o que é que acontece? Aqui, ó, fisicamente, tá vendo que o botão desliga, ele tá aceso. O que isso quer dizer? Quer dizer que o botão desliga, ele já é normalmente fechado fisicamente. Entendeu? Aqui, ele Entendi. comprou o botãozinho vermelho, ele já é um contato normalmente fechado. Aí, se eu colocar no programa também normalmente fechado, aí ele vai ficar aberto, entendeu? Ele vai inverter duas vezes. Ah, Aí, entendi. foi até uma coisa que eu falei aula passada, foi bom você ter relembrado só pra gente relembrar. Então, quando você coloca as entradas aqui, ó, conecta, algumas vão ficar desligadas, por exemplo, o botão Start, ele está desligado porque ele é normalmente aberto. E o Stop, você já liga ele ligado, então quer dizer que ele é normalmente fechado. Quando eu acionar ele, aí é que ele vai ser desligado. Então, por isso, que aí no código eu coloquei dessa forma, mas foi muito boa a sua visão, né, do projeto geral. Beleza, eu vou dar play aqui só para testar. O ideal que eu falo assim para vocês é não faz de uma vez, né? Vai fazendo aos poucos e vai testando para ver se funciona. Vou conectar aqui, ó, conectei meu CLP lá no meu programa, então estou comunicando ele via internet. Então, se eu der play aqui, assim, se eu apertar o botão liga, deixa eu simular. Já apareceu ali uma caixa. Se eu apertar aqui o botão liga, a minha esteira funciona. E se eu apertar o desliga, eu desligo minha esteira. Então tá funcionando o botão liga, botão desliga e o botão de emergência também tá funcionando.
Beleza. Vou parar aqui a simulação. Esqueci aqui de botar o expulsador, né? Quando a caixa cair aqui, ela vai sumir, senão vai ficar um monte de caixa aqui acumulado uma em cima da outra. Tranquilo. Fiz a minha partida direta. Qual o próximo passo agora? Eu vou querer separar as caixas. Então vai estar saindo aqui caixa grande e caixa pequena. Então eu vou ter que colocar um sensor que vai conseguir identificar essa altura de caixa. Eu vou pegar uma caixa grande aqui. Vou colocar aqui uma caixa pequena, só para a gente conseguir identificar a altura delas, para eu poder colocar o meu sensor. Só para eu poder colocar o sensor na altura certa, porque o que vai acontecer? Eu posso colocar um sensor numa altura que aí se passar uma caixa pequena ele não vai sentir, quando passar a grande ele vai pegar. Então eu vou fazer isso aqui, vou pegar uma haste aqui, uma estrutura. Vou botar ela aqui do lado. Colocar ela mais para frente. E eu vou colocar aqui um sensor. Deixa eu pegar aqui os sensores. Sensor. Vou colocar aqui, dar o V aqui para ele subir. E ó, aqui ele tá pegando a caixa pequena. A partir de agora, ele só pega a caixa grande. Então eu vou fixar esse meu sensor aqui, ó, nessa estrutura. Essa estruturazinha aqui. Ele pode ficar flutuando, tá, pessoal? No espaço, o programinha aqui. Vai ficar bonito, dizer que ele tá fixado aqui, ó. Quando passar uma caixa mais alta, que ele vai detectar, e quando passar a caixa baixa, ó, ele nem vai sentir, ó. Nem vai pegar. E aí eu consigo identificar quando é uma caixa alta e quando é uma caixa baixa. Beleza, fiz isso. Vou pegar essa estrutura aqui. Vou logo do lado aqui, bem do lado do meu sensor. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar agora um atuador pneumático que vai expulsar essa caixa. Ele vai empurrar ela. Deixa eu só achar ele aqui. O atuadorzinho, a estação. Aqui. Subir aqui. Deixa eu ver ali por cima, visualizar por cima, para a gente poder movimentar. Deixa eu tirar isso aqui. Beleza, então o que é que vai acontecer? Só simular para vocês verem. Então, quando eu acionar, ele vai empurrar a caixa. Então, quando vocês vão identificar uma caixa maior, por exemplo, que é a aplicação que eu estou fazendo aqui, ele vai empurrar essa caixa para um outro lugar. Beleza, vou pegar aqui uma outra rampa. Parar de... E vou colocar aqui. Então, assim que ele identificar aqui uma caixa maior ou uma caixa mais alta, ele vai empurrar aqui para que minha outra caixa caia em outro local. Vou pegar um outro expulsador aqui de caixa, só deixar aqui embaixo. Beleza, então agora eu consigo dividir. Então é como se fosse um cérebro, né? Ele tem o olho aqui, o sensor, vai ver, e aqui vai ter o atuador, o braço. Então ele vai tomar uma decisão e vai realizar um procedimento. Eu vou chamar aqui de separador. Então vai ser uma saída, eu vou chamar ela de separador.
chamado separador. Deixa eu só simular ele aqui de novo para a gente ver uma coisa. Beleza. Então, esse meu separador aqui, ele vai ter um sensor na base e um sensor na parte da frente, né? Na parte de trás e na parte da frente. Ou seja, quando ele está recuado, o sensor está acionado aqui, ó, está indicando que ele está recuado. E quando ele está avançado, esse sensor aqui vai acender também, indicando que ele está avançado. Deixa eu só aceitar aqui, os dois alunos estão pedindo. Aceitei todo mundo? Tá admitindo todo mundo. Beleza. Então, consigo identificar, né, se ele está avançado ou recuado. Então, o que é que acontece? Quando esse meu sensor for acionado, eu vou acionar aqui o meu separador. Então, o meu atuador pneumático que vai empurrar a minha caixa. Então, vamos voltar para o nosso código aqui, nossa programação. Vou parar aqui a minha simulação. Vou desconectar ele. Vamos adicionar agora uma nova linha. Uma rung. Deixa eu recortar essa run. Beleza. Vamos adicionar uma nova run aqui e a gente vai criar uma lógica de programação. Então, qual a minha saída? Minha saída aqui vai ser o meu separador. Então, meu separador vai ser acionado para empurrar a caixa. Eu preciso ligar o meu separador no meu CLP. Então, vou aqui, ó. Eu criei meu separador, tá aqui, ó. Vai ser a saída 27 do meu CLP. E eu adicionei duas novas entradas, que é o sensor da parte de trás e o sensor da parte da frente do meu separador. Então, esse é a da parte de trás e esse é a parte da frente. Só caso a gente precise realizar algum tipo de serviço, de procedimento. Beleza. Então, vamos voltar para a nossa programação. Então, quando é que eu vou acionar esse separador? Quando eu tiver aqui uma chave normalmente aberta. E vai ser o meu sensor. Esqueci de colocar o meu sensor aqui também, ó. Meu sensor. Eu posso até mudar o nome dele. Vamos mudar o nome desse sensor? É um nome mais... Um estado difuso sensor. Vou mudar ele só para sensor alto. Então, é um sensor mais alto, vai identificar a caixa mais alta. Só mudar o nome mesmo para ficar mais fácil. Voltando aqui para o meu... Aqui, ó, sensor alto está na posição 16. Então, voltando aqui, M16. Meu sensor alto. Sensor alto. Então, quando esse meu sensor alto for acionado, eu aciono o meu separador que está na posição 27. Vou botar aqui 27. Separador. Beleza. Então, vai ser acionado nesse momento. Só que, por exemplo, quando a minha caixa estiver passando, ele vai acionar. Quando a caixa terminar de passar, ele já vai recuar de novo. Então, a gente precisa colocar uma trava. Tipo, um processo ali para manter ele avançando até o final. Então, eu vou colocar aqui um contato de selo do meu próprio separador. Então, vou botar aqui M27, que é o meu separador. Então, quando eu acionar meu separador, ele vai se manter energizado. O que vai desenergizar o meu separador? E aí eu vou colocar um contato normalmente. Não, acredito que aqui normalmente fechado é isso mesmo. Vou colocar um contato aqui normalmente fechado. E aí o que vai fazer com que meu separador volte, ou seja, desenergizar, é quando ele chegar até o final. Então, quando ele chegar até o final, eu volto.
Então, vou ligar aqui no meu sensor, tem um sensor front, sensor da frente, está na posição 15, na memória 15. Então, vou colocar aqui um M15. Vou botar aqui sensor frontal. Então, beleza, acionei meu sensor, identificou que a caixa passou, ele vai avançar. Quando ele chegar no final, ele volta. Isso é só uma trava para evitar que ele avance e já volte. Tipo, ele volte antes de chegar até o final. Então, esse intertravamento aqui, esse contar de selo aqui é para fazer com que ele vá até o final. Quando ele chegar no final, ele desenergiza e volta. Porque provavelmente o que ia ocorrer? Quando a caixa passasse do sensor, o meu separador já ia voltar, não ia até o final. Vamos fazer um teste? Então vamos dar um play aqui. Deixa eu só compilar aqui o meu circuito. Ver se tem algum erro. Não tem nenhum erro, vou dar play na minha simulação. Vou conectar a minha fábrica. Então, estou conectado, tá verdinho aqui, estou me comunicando. Vamos simular aqui a nossa fábrica. Vou dar um play. E aí a gente já tem uma caixa grande. Ele vai identificar e vai empurrar a caixa. O que é que aconteceu? Deu uma engalhada, né? Então isso aqui é só um ajuste mecânico mesmo. A gente pode ajustar aqui, ó, porque ficou longe. Só um ajuste mecânico mesmo. Dá play de novo. Vai passar uma caixa baixa, ele não vai atuar, porque o meu sensor não vai identificar. Agora só está saindo caixa baixa. Deixa essa. Agora vai passar uma caixa maior. Ele vai identificar e vai empurrar. Beleza, deu erro. Vou fazer o ajuste mecânico aqui, ó. Aqui, esse ajuste que a gente está fazendo é o mecânico, não é nem programação. É como se fosse lá na fábrica, corrigir ali a posição da esteira manualmente. Instalei, vamos de novo. Identificou a caixa maior, empurrei para baixo. Passou a caixa mais baixa, ele vai seguir em frente. Então, ele está processando. Caixa mais baixa, identificou a mais alta, jogou para baixo. Pessoal, tranquilo até aqui? Todo mundo conseguiu entender a lógica? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Vou desligar aqui. Que agora a gente vai começar a trabalhar. A gente vai começar a trabalhar agora com entradas e saídas analógicas. Então, até o momento a gente está usando só entrada e saída digital. 0 e 1, né? Sensor acionado ou desacionado, ligado ou desligado. Atuador aqui pneumático avançado ou recuado, somente. Mas a gente não implementou ainda algo analógico. Então, o que a gente vai fazer? Vamos implementar aqui no nosso processo uma contagem de caixas. Então, além de eu separar as caixas aqui, eu vou contar quantas caixas altas e quantas caixas baixas passaram. E não só isso, além de contar, eu vou transmitir aqui, ó, no meu display. Então, vai ficar aqui, ó, bonitinho aqui no meu display. Eu estou visualizando. Então, no final do dia, eu desliguei a minha produção. Desliguei aqui. Vai estar aqui, ó. A gente teve tantas caixas P e tantas caixas G. Vamos assim dizer. Então, vamos só implementar essa segunda parte aqui no nosso processo. Vou voltar aqui para minha programação. Desligar aqui. E aí vamos implementar as contagens. Primeiro, vou inserir uma running. Deixa eu deletar essa aqui. Deixa eu parar. Professor. Oi, pode falar. Professor, o CLP, existe que possibilidade dele atender vários equipamentos de uma vez? Existe essa possibilidade? Existe. Na aula passada, acho que, não sei se você chegou a ver a aula passada, a gente primeiro fez uma introdução sobre CLP, e aí a gente falou que existem dois tipos, né? O modular e aquele outro CLP que a gente pode ir adicionando portas, tanto de entradas como de saída.
Então, vê o modular, que é aquele mais simples, que é o mais barato, que ele já vai vir com a sua quantidade de entradas analógicas e digitais limitadas e saídas também analógicas e digitais limitadas. E tem aquele, eu acho que esse é o modular, né? O compacto é assim e o modular é aquele que você pode ir adicionando módulos. Então, ele vai vir só com a CPU central. E aí, por exemplo, você quer se comunicar com a internet, quer que o seu CLP se comunique com a internet. Aí você adiciona um módulo de internet. Aí eu quero tantas entradas, aí você adiciona um módulo de entradas. Não, eu quero mais entradas, aí você bota mais um módulo. Tipo, você vai adicionando módulos para o que você quer. Então, esse CLP aí modular, você consegue ali expandir. Vai ter um limite físico e de memória, vai ter, mas ele é, tipo assim, ele é quase chegar ao infinito. Entendeu? Assim, infinito não, Beleza. mas ele consegue se expandir muito. Então, você quer mais saídas, aí você vai adicionando hacks ali de saídas. Beleza? É Beleza. só aqui, ó. Aqui a gente colocou o nosso CLPzinho normal. Aqui, se eu não me engano, você tem como, ó, adicionar módulos. Acho que aqui é um módulo. Tá aqui, ó, um módulozinho. Adicionei um módulo. Seria tipo isso aqui, ó, Jonathan. Adicionando os módulos aqui, ó, de entrada, módulo de saída e conectando ali ao seu CLP. Como se fosse um esquema de servo, sabe? Ele comanda e os outros são os servos dele. Voltando aqui, vamos adicionar só aquela última lógica para a gente finalizar o nosso processo de hoje. E aí, na próxima aula, a gente já faz um outro exemplo. Então, vou adicionar uma rung. Inserir uma rung aqui. Só está inserindo em cima, não sei porquê. Deixa eu deletar aqui essa aqui. Inserir rung. Beleza. Vamos ver assim, acho que aqui vai dar certo também. Então, a gente vai inserir um módulo contador. Vou inserir aqui o meu contadorzinho. Vou inserir. Mikael, tá como levantado. Pode falar, Mikael. Ô, Renan, agora você não me recorda, acho que tu não postou o link lá para nós baixar esses software aí. Verdade. Eu vou mandar o link na sala lá. Eu vou colocar também na sala de aula os links. Pode ser? Beleza, Vou beleza, valeu. colocar já no comentário do vídeo e lá na sala de aula também, para facilitar. Tinha esquecido. O Douglas tá com a mão levantada também. Pode falar, Douglas. Ou foi o Mikael, não sei agora. O Mikael tá com a mão levantada. Já falou, né, Mikael? Já, já. O Douglas também tá com a mão levantada. Não, era em questão do link, mas aí Micael já fez a pergunta, era a Ah, mesma pergunta. tudo bem. Fechou. Então, beleza. Eu tenho um contador aqui. Quando eu chegar numa contagem pré-estabelecida, eu vou fechar essa saída aqui. Essa saída vai ser alimentada. E aí, lembra que eu sempre coloco as memórias do meu CLP aqui. Tem alguém com o microfone aberto. Cuidado aí. Deixa eu ver aqui. Beleza. Quando eu venho aqui no meu CLP, eu coloco minhas memórias a partir do 10, M10. Porque eu gosto de pegar, por exemplo, de 1 a 9 para fazer alguma coisa ali interna no meu CLP. Então, vamos fazer isso aqui. Vou colocar uma memória M1 aqui. E vou colocar caixa G. Vou chamar só de caixa G aqui. Então, vai acionar o limite ali da minha caixa G. Quando eu clico aqui no meu contador, a gente tem o redefinir, o definir e contagem crescente. Então, o seu aqui vai ser minha contagem crescente. Então, quando é que vai contar? Toda vez que a minha caixa grande passar pelo meu sensor, que sensor seria esse? Sensor alto, meu sensor alto aqui, que é uma M16, memória M16. Toda vez que esse meu sensor alto for acionado, eu vou contar uma caixa. Uma caixa alta, né?
fechar aqui a minha linha e colocar aqui M16. Então, M16. Então, toda vez que esse sensor for acionado, eu vou contar. Eu vou predefinir aqui, vamos só predefinir aqui 10, só para a gente depois usar isso posteriormente. Então, toda vez que esse meu sensor for acionado, eu vou fazer uma contagem. Do mesmo jeito, eu vou fazer com outro sensor. Que outro sensor seria esse? Então, vamos lá. Vou aqui. E vou colocar um outro sensor. Vou botar aqui sensores. Vou colocar aqui um outro sensor na saída da minha esteira. E aí o que vai acontecer? Quando eu só deixar ele um pouco mais afastado para não... Ele é meio ruim. Como ele é pequeno, ele é meio ruim da gente mexer com ele aqui. Beleza. Então, quando passar uma pequena, eu também vou contar. Então, eu vou chamar aqui ó, de sensor. Eu botei sensor alto, vou botar sensor baixo. Beleza. Então, eu vou contar tanto quando passar uma caixa alta, ele vai contar aqui, além de empurrar, ele vai contar, como as caixas baixas também, que vão para emissão, também vão ser contadas. A gente consegue contar as duas ao mesmo tempo. Então, vou fazer a mesma coisa aqui, vou inserir um contador. Eu preciso conectar, né, o meu sensor. Vou aqui em drivers de novo, vou conectar o meu sensor baixo. Procurar ele aqui, ó, sensor baixo. Conectar ele no meu CLP. Então, o sensor baixo está na memória 17. Então, vou colocar aqui M17, chamado sensor baixo. E a saída também, se eu posteriormente quiser fazer alguma ação, vou colocar aqui M2. A M2 não está lá no meu CLP, tá? É uma memória interna que eu estou usando aqui só de auxiliar. Vou chamar aqui M2, caixa L. Caixa B, né? Caixa baixa, mais baixa. Além disso, pessoal, eu posso também inserir um botão reset. Então, eu tenho um botão reset aqui, ó, que está já no meu CLP. Cadê? Botão reset. E aí, o que é que acontece? Quando esse botão reset for pressionado, eu reseto, reinicio a minha contagem. Então, tipo, eu contei até 10. Depois de 10, eu posso resetar ali, ele volta para 0 de novo. Então, o meu botão reset está ligado na memória 13. Então, vai ser M13. Reset. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou colocar o reset também aqui na minha. Reset. Quer dizer, M13, né? Tá M13 e aí ele já vai identificar que é o botão reset. Fechou. Então ele vai contar. Vou predefinir aqui em 10. E aí o que é que eu vou fazer aqui? Se um dos dois chegar primeiro em 10, qual dos dois chegar primeiro em 10, eu desligo o meu circuito. Então vou colocar aqui um botão. Vou colocar uma chave aqui, normalmente fechada, né, que é para desligar. M1 e uma M2 aqui. Então, dos dois ali, o primeiro que chegar em 10, vamos lá, chegou em 10 primeiro, eu desligo o meu circuito. Vamos compilar.
Vamos dar play aqui na nossa simulação. Vamos conectar o nosso CLP. Vamos dar play aqui. E vou iniciar aqui. Vou dar o start. E aí já passou uma caixa grande. Vão passar algumas caixas mais baixas. E aí se eu for aqui, ó, uma grande já passou. E aqui já passaram 2, 3 mais baixas. Então ele vai ficar contando aqui. Deixa eu, se eu consigo dividir a tela. Então aqui agora eu tô contando, ó, tá passando várias caixas menores, tá 7, 8, 9, mais uma grande. Quando passar essa menor aqui, eu vou desligar o meu circuito. Então, não desligou. Algum erro aconteceu aqui. Vamos ver se vai desligar com as grandes. Aconteceu algum erro aqui. Espera aí, vamos parar aqui a simulação. Parar aqui de simular também. Deixa eu só resetar a minha contagem. Deixa eu ver aqui. Reiniciou agora. Tá, pausa. Tem alguém com a mão levantada? Mikael? Pode falar, Mikael. Ô, Renan, só faltou colocar a saída para aparecer a leitura aí nos contador digital aí, né? No Sim, a gente painel. vai fazer ainda. Deixa eu só identificar por que ele deu esse errozinho aqui. Porque quando ele fosse acionado, ele deveria desligar a esteira. O redefinir Mas tá se certo. desligar, ô professor, mas se desligar a esteira e o menor estiver contando, no caso, como é que vai ficar a situação do maior? Se não tiver terminado, se não terminou Aí ainda. ele trava, ele vai parar na contagem que ficou antes, né? Vamos fazer o teste, eu identifiquei, porque eu liguei aqui na saída errada. Deixa eu parar aqui a simulação. Deixa eu só... A saída aqui, ó, tem que ser ligada. Deixa eu deletar aqui. Ela tem que ser nessa aqui, ó. Na D. Do mesmo jeito o outro também. Deletar essa ligação aqui. Então vai ser a D. Aqui, ó. D, pré-definição atingida. Então quando eu atingir a minha contagem, aí sim ele vai ser acionado. Vamos lá de novo. Foi só um erro de conexão aqui no programa. Vamos dar play de novo. Deixar os dois para a gente ver aqui, só para a gente visualizar. Então, vou em Drive, vou conectar de novo. Dar play na minha simulação. Dar Start aqui na minha esteira. E ele vai começar a contar. Vai passar as caixas menores. Ele vai contar aqui. E aí vai ser só a última etapa, tá? Que é a que a gente vai colocar para aparecer a contagem lá no display. Então, tá saindo muita caixa menor, né? Muito mais, então vai chegar primeiro aqui a caixa menor. Oito, chegar aqui 9, 10. Essas duas aqui vai fechar 9. E aí desligou. Então fez a contagem certinha do meu circuito. A última etapa agora só desse nosso projeto, falta só 10 minutos, vai ser a gente aparecer aqui a contagem na nossa telinha aqui. Deixa eu só dar um play aqui e resetar.
desligar tudo e resetar aqui as minhas contagens. Então, zerei toda a contagem aqui. Então, vou... Deixa eu só... parar aqui a comunicação. E aí a gente vai começar agora a utilizar uma saída analógica. Então, vou inserir uma rung aqui. E a minha rung vai ser o seguinte. Deixa eu voltar aqui no meu Factory.io. Preciso conectar os meus displays lá no meu CLP. Então, vou abrir aqui, drivers. O meu CLP aqui está caixa G e caixa P. Preciso definir uma memória aqui, então vou colocar aqui, ó, a partir de 42 para frente, as saídas. Então, configurações, a partir de 42. Então, aqui, ó, memória 42, caixa G, memória 43, caixa P. Vamos voltar aqui. E aí a gente vai colocar uma função aqui, uma expressão, onde a memória que está aqui no meu computador, a memória C0, vai ser exibida no meu display. Aí tem uma lógicazinha aqui que eu nunca decoro, eu salvo ela aqui para a gente visualizar. Então, vou digitar aqui. Deixa eu só colocar aqui de lado. MWord 42. Só voltando. Então, tá aqui na posição 42. Então, vocês vão colocar aqui. MW 42, porque o W? Porque agora não é uma variável, não é uma saída digital, ela é analógica. Aí esse W seria de Word, em inglês. Aí 2 pontos. Eu esqueci de botar o porcentagem aqui. Porcentagem. 2 pontos igual. E aí ele vai receber a memória do meu computador. Vai ser porcentagem C0.V. Então, o meu contador aqui, ó, porcentagem C0. Então, vou colocar aqui. Olha, apagou. Vou botar de novo. Porcentagem MW 42, 2 pontos, igual, recebe porcentagem C0.V. Beleza. Então, a minha saída 42 vai receber o que está armazenado na memória do meu computador. Então, meu computador aqui vai estar 1, 2. Esses valores vão ser enviados para o meu display. Do mesmo jeito, vou fazer com o segundo. Inserir uma nova rung. Vou copiar essa função aqui só para ficar fácil. Voltando aqui para o nosso Factory.io, a caixa P vai estar no 43. Então, vou botar aqui 43. Vai receber a informação do meu C1. Então, se eu colocar aqui C1.V. Beleza. Então, agora os meus dois displays estão recebendo as memórias dos meus dois computadores. Vamos compilar para ver só se tem algum erro. Não deu nenhum erro. Vamos dar play aqui. E vamos testar para ver se funciona. O bom do simulador é esse, que você não precisa fazer 100% certo. Você vai fazendo, vai testando para ver se você consegue, vai implementando, né, algumas mudanças. Então, vou dar play aqui no meu
ligar meu processo, vai passar uma caixa menor e vamos ver se ele vai aparecer aqui na contagem do meu display. Apareceu, só que apareceu no... Inverteu. Deixa eu só inverter aqui o nome. Vou chamar de... Esse de caixa P. Vou chamar de caixa baixa. E esse aqui eu vou chamar de caixa alta. Só porque inverteu aqui. Vamos dar play de novo. Então, toda vez que passar aqui, vai passar a caixa mais baixa. Quando ela passar ali no sensor, ela vai contar aqui 3. Porém, ela não está contando a caixa alta, por algum motivo. Vamos visualizar o que está acontecendo com a caixa alta, que ela não está contando. Então, a caixa A, caixa alta, vai estar em que posição aqui da minha memória? Caixa A vai estar no 43. Então, vamos ver o que está acontecendo que está dando errado. Aqui, ó. Vou parar a simulação. Então, aqui, ó, tá M42 nos dois. Então, esse aqui vai ter que virar M43. Foi só a digitação aqui que não foi. Vou compilar de novo, vou enviar. Vamos rodar de novo aqui nosso programa. Conectar, voltar, dar play, resetar tudo, né? Iniciar a nossa contagem. Vamos ver quando passar essa caixa mais baixa, a caixa maior. Passou a caixa aqui, contou. Então agora ele está fazendo a contagem. Vai passar essa aqui e vai aumentar mais um número, 3. Deixa eu só renomear bonitinho, que realmente estava certo. Então essa aqui vai ser a caixa A, alta. E o do lado vai ser a caixa baixa. Vamos só resetar tudo, zerar tudo. E começar de novo. Vamos só olhando, ó, passou uma caixa, contou aqui. Vai passar uma mais alta, empurrou, entrou na caixa mais alta. As caixas baixas ali, ó, estão entrando, vai entrar mais uma caixa alta aqui. Mais outra, 4. Então, ele vai contando cada uma das caixas que estão passando aqui dentro do nosso processo. E aí, quando ele chegar em 10 primeiro, né? O que chegar em 10 primeiro, ele vai desenergizar. Então, já chegou em 9. Desligou, porque as minhas caixas baixas já atingiram a quantidade de 10. Então, chegou a 10ª aqui, ele desenergizou. Então, foi só um procedimento aqui automatizado que a gente conseguiu utilizar tanto um atuador pneumático. Então, a gente tem um atuador pneumático, a gente tem uma esteira, um motor. Então, a gente tem 2 tipos de atuadores, né? O atuador motor, a gente tem o atuador o atuador pneumático. E aí a gente trabalhou com alguns sensores, como o sensor de a passagem da caixa, além dos botões, e uma saída analógica. Então, em vez de só ser ligado ou desligado, agora uma saída aqui mostra números, então valores. Então, a gente fez a contagem. Isso aqui, por exemplo, pode ser no processo industrial. Ficou o dia todo rodando, no final você desliga e está aqui ó, armazenado qual foi a produção. Quanto a gente produziu do material X, quanto foi produzido do material Y. Pode falar, Micael. Ô, Renan, uma programaçãozinha dessa aí já vale quanto? Já vale uns 5 mil? Essa daqui tá muito básica, não tem como ser 5 mil, ainda tá no início. Mas umas mais complexas, assim, grandes, com muita função, aí vale. E aí, principalmente algumas programações que, por exemplo, aqui tem senha, né? Então você fez lá a programação, foi lá nas propriedades, colocou senha e tal. Só você, que é o dono, pode mexer. Então deu um erro, precisa de uma manutenção.
Só pode você, tem que ligar pro Mikael ir lá, que ele é o único que tem o login para acessar lá o programa e corrigir um bug, corrigir uma mudança. A gente tava, aqui no Senai geralmente é o da CIMI, né? Tinha portal lá, o professor falou mesmo, que daí você colocar a senha, só quem pode mexer é você. Só você. Aí você começa a cobrar o preço que você pode aumentar o preço porque a empresa fica dependente, né? E muitos desses projetos aí de automação industrial, as empresas ficam dependentes da empresa que fez a instalação para É, manutenção, treinamento. aqui na cidade próxima aqui teve uma máquina de cortar madeira que ela deu um problema, CLP. Aí veio um cara de São Paulo, ele botou o computador, foi 10 minutos, ele cobrou 14 mil reais. Para você ver. E aí ele tem todo o programinha lá, pronto, ele sabe o. Quando você faz, você sabe o erro. Por exemplo, aqui mesmo, a gente foi testar, deu erro, né? Aí que você sabe o erro, você já olha e consegue achar o errozinho assim, é muito mais fácil. Então, o cara, ele sabe. É aquela questão do. Ele sabe onde está o erro. Se ninguém consegue encontrar, só ele tem que pagar, né? O Ítalo tá com a mão levantada, pode falar, Ítalo. E aí, professor, desculpa aí fugir um pouco do assunto aí da aula. É que Aham. eu tô falando da questão que, como aqui a gente estava bem atrasado, aqui em Petrolina, e o professor antecipou algumas aulas da UC, tipo as práticas, entendeu? E Uhum. gestão de manutenção, ela não tem prática, né? Ela é Gestão da só... manutenção tem não. Aí, tipo, eu fiquei doente, pô, e aí, tipo, me perdi nessa de gestão da manutenção, porque eu tava pensando que teria uma aula prática, entendeu? E aí ela continua no EAD. Aí eu tentei, deu um prazo, eu tentei enviar na situação normal, não consegui. Tentei enviar na recuperação, não consegui. Entro lá na recuperação, a única coisa que aparece é digite um texto. Então tá fechado, né? Tá, eu vou ver. O outro aluno já falou. Aí eu vou fechar o relatório de notas que enviou até o momento. E aí vou reabrir ali num prazo pré-estabelecido. Você já tá com a atividade pronta? Aí é Tudo só pronto. enviar. Beleza. Aquela semana que o senhor falou, umas 3 semanas atrás, eu tento enviar, não consigo. Beleza, então eu vou fazer a abertura amanhã. Vou mandar um relatório, vai chegar até mensagem para você, provavelmente dizendo, aí, tá, você não enviou a atividade, corre para enviar, e aí já vai estar aberto. Beleza? A única unidade que eu tô reprovado de tudo, eu nunca nem falto aula. Não, relaxa, não vai dar certo. Não se preocupa não. Obrigadão aí. Eu vou reter ninguém nesse finalzinho de curso, não. O Reginaldo tá com a mão levantada, pode falar, Reginaldo. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Como o Ítalo tocou no assunto, eu também queria tocar no assunto da UC, CEP. Foi a última UC que a gente estava terminando as atividades. Eu entreguei atrasado, professor. Será que tem como ainda amenizar essa situação aí ou vou ficar reprovado? Se você conseguiu enviar, não tem problema não. Eu só vou fazer a correção. Enviei, aí tô esperando a correção e sair desse drama de recuperação que é bocadão. Não, vai dar certo. Provavelmente eu vou corrigir tudo já amanhã e fechar os relatórios. Valeu, obrigado. Beleza? Beleza, pessoal. Alguma pergunta do simulador? Mais alguma dúvida? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Francisco tá com a mão levantada? Pode falar, Francisco. Francisco? Ô, Renan, então se lembra de colocar os links aí na UC de Vou lembrar. Eu vou manutenção, mandar né? já hoje. Eu já vou tentar postar hoje a aula. E aí eu vou colocar o link no comentário do vídeo. Então lá no YouTube, você vai lá no YouTube e aí vai estar no comentário, porque eu acho que é mais fácil de vocês pegarem. Já vai ver o vídeo, já tá lá o link no comentário. Renan, boa Fechou? noite. Boa noite, Francisco, pode falar. A pergunta, não sobre essa aula, mas sobre os casos 6 aí, manutenção e instalação predial. Vai entregar até quando, hein? Qual o prazo O de prazo entrega? estava até hoje de entrega. Aí,
tenta entregar hoje ou no máximo até amanhã de manhã, que é quando eu vou fechar as notas, porque aí depois eu já vou fechar o relatório e vou, já vai chegar a mensagem pedindo para você fazer como se fosse uma recuperação. Ok. Vou ver se eu envio à noite ainda. Beleza. Eu fiquei doente esses dias aí, eu tô me recuperando agora. Mas Não, valeu. vai. Valeu. Pessoal, só um minuto antes de vocês saírem. O Luciano tá com a mão levantada. Pode falar também, Luciano. Professor, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Em relação a essa máquina aí do que o colega falou, a máquina de cortar madeira, se Uhum. tivesse um backup, resolveria o problema, né? Depende do que for o problema, né? O problema. Aí, essa é a variação. Por exemplo, às vezes é uma mudança. Então, imagina que você já tem o processo produtivo lá, tá rodando, tá funcionando, mas às vezes precisa mudar. Precisa mudar a lógica, alguma coisa. Aí isso tem que ser com o cara, só consegue fazer isso. A máquina, essa máquina é de uma fábrica de sofá. Sofá não, de colchão. Ela começou a cortar as medidas erradas, que ela corta as medidas erradas, começou a cortar errado. Mudou. Então, é parâmetro. Aí, provavelmente, se tiver um backup, consegue. Ou não, né? Também depende. Se for algo muito específico ali, às vezes a posição mesmo, porque a gente às vezes não percebe, mas a fábrica ali operando todo dia, ela às vezes vai se movimentando, vai perdendo ali a referência. Aí às vezes só o cara mesmo, o cara que fez, ele vai lá e referencia tudo de novo, vai medir lá e vai referenciar. Entendi, mas qual o risco de perder só um parâmetro, por exemplo? Um M2, ou M3? Ó, parâmetro de posição. No caso, esse seria um parâmetro de posição, né? Pode perder. Por exemplo, aqui tinha uma máquina que era era uma ventosa que ela vinha, pegava uma peça e colocava num ponto. E aí ela sempre colocava no ponto encaixado, tipo, perfeito, encaixado perfeitamente. Aí, com o tempo, ela foi perdendo a referência e ela parou de colocar tipo, não ficava naquela posição certa, ela ficava sempre meio errada, sabe? Mais para um lado, mais para o outro. Aí teve que referenciar de novo. É uma máquina daqui que a gente usa na aula, e eu fui lá, medi lá a posição e referenciei para ela colocar de volta na mesma posição, que ela estava começando a colocar do lado fora. Então, às vezes é só um problema mesmo que, com o tempo, acho que muda, eu não sei qual é a questão da memória, alguma coisa assim. Acaba acontecendo. Realmente acontece com o tempo. Entendi. Beleza. Pessoal, antes de vocês saírem, deixa eu só achar aqui Tá tendo um evento de um workshop, eu acho que tá terminando. Deixa eu só perguntar aqui aos colegas, porque se vocês quiserem participar, eu vou mandar aqui o link para vocês. Só um minuto. Peraí, pessoal, tá tendo aqui um eventozinho de um workshop, um podcast. Aí, para quem quiser participar, eu vou mandar aqui o link na sala. Deixa eu só achar aqui o link dele para eu mandar para vocês. Deixa eu só baixar aqui. Deixa eu só mandar aqui o link para vocês. E aí, quem quiser já acessar também, não sei se tem uns alunos aí que já tá emendando aula, mas quem quiser, é só para assistir mesmo um podcastzinho lá. O pessoal tá falando sobre eletrotécnica, sobre mercado de trabalho. Vocês podem participar. Então, deixa eu abrir aqui as configurações. Ou seja, ele conecta essa parte e a outra parte poder parar até já tem preso. Provavelmente, quando ele fez esse curso dele, então, vocês vão aqui, ó, na tela de vocês. Vou compartilhar aqui Compartilhar aqui.
Vocês vão aqui em PIR, ó. PIR. Aí eu vou estar deixando o link aqui em PIR. Aí você só clica, entra lá e assiste. Quem quiser, né? Então tá aqui, só clicar e entrar lá. Então, pessoal, vou parar aqui só a gravação. Obrigado, pessoal, pela presença. Mais uma aula. Semana que vem